Sabe, gravar. Nós estamos falando sobre o dualismo, certo? O que é o dualismo? Quando você está interpretando, quando você é um intérprete de Libras, você tem que convencer as pessoas, né? Você vai interpretar, montar aquela figura, aquela ideia do que está acontecendo e levar a pessoa a acreditar mesmo, como o ator e a atriz, né? Eu já conversando com alguns atores, algumas atrizes que eu conheci, e também vendo a reportagem deles, eles perguntam assim: você não fica triste ou aborrecido quando as pessoas ficam andando atrás de você querendo bater porque você fez uma peça de vilão, uma vilã? Eles falam assim: não, eu acho bom porque de fato realmente eu fiz um bom trabalho, né? Eu fiz um bom trabalho porque eu consegui convencer as pessoas. As pessoas não conseguem ver a diferença da ficção e da realidade. Aquele ali é o meu trabalho e tal, né? Então o intérprete de Libras, quando ele descer da plataforma, ele também tem que te falar assim: não consegui cumprir o meu trabalho, levar aquelas pessoas, se for um preletor, se for um produto que vai vender, se for um projeto, né? Você tem que trazer aquela pessoa junto ao trabalho do convencimento. Eu estava falando que o Hollywood aprendeu isso faz tempo, né? Então o que é o dualismo? O dualismo é assim: a pessoa que é ruim, ela é bem ruim, você constrói, desconstrói, destrói a imagem dela a ponto que você fica assim: eu precisa matar, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Então você fica naquela situação. E a pessoa que é boa, você vai fazer aquela pessoa muito generosa, muito boa e tal, né? Então tem que construir esses dois lados. Eu vou até confessar que eu, agora nem tanto, mas eu fui muito noveleiro, então eu sei o que eu estou falando. Eles constroem as duas personagens, os personagens, e fica ali, e é o que te prende, né? Você quer ver o fim, quer ver o desfecho da coisa. E a mensagem, uma preleção, uma palestra, ela tem essa forma de chegar até o apogeu, sabe? Chegar até o ápice da coisa e você entregar. Então, eu estava falando a expressão. É importante que o intérprete ele use a expressão facial, a expressão do olhar, a expressão corporal, para que ele possa convencer. O que ajuda é convencer. Está desesperado. Está desesperado. Eu tenho que ficar desesperado. Mesmo interpretando uma música, eu tenho que passar aquilo ali. Ah, não, eu tenho vergonha. Então, tu tem que fazer talvez alguma outra coisa. Mas o intérprete de Libras, ele tem que ser sem vergonha. O intérprete tem que ser sem vergonha. Ele tem que ir lá e tal, vamos lá. Aí as pessoas vão falar: poxa, mas que legal, né? Nós somos, além de traduzir, nós somos também intérpretes, certo? E eu falei assim: olha, você tem os dois lados, o chamado dualismo. O bom fica muito, o ruim fica muito ruim, e o bom fica muito bom mesmo. Eu estava contando a história da garapa, vou contar a história. Eu estava um dia lá em Campinas, eu estava tomando um caldo de cana, mas eu não fiz, eu estava tomando caldo de cana. Mas eu parei no semáforo e eu virei assim, estava um calor e tal, aquele caldo de cana bem geladinho, sabe? Aquele caldo bem geladinho, bem espumoso mesmo, bem cremoso, que até assim no canto da boca, assim, aquela espuma gostosa, assim, refrescante. Daí eu comecei a tomar assim, e desceu aquela golada gelada, bem deliciosa. Aí eu fiz assim, né? Desceu assim, refrescou. Aí quando eu abri o olho, eu tinha até fechado o olho. Quando eu abri o olho, tinha uma mulher no carro, assim, a mulher olhou pra mim e falou assim: ô moço, aonde o senhor comprou esse caldo de cana? Eu falei assim: eu comprei aqui, senhora vira, no meio da quadra tem um senhor que vende lá. Um senhor e uma senhora que vendiam lá. Ela deu a volta ali no Parque São Benedito, em Campinas, onde tem a Santa Casa. Aí ela foi, girou, subiu a rua. Eu fiquei olhando, a mulher parou e comprou o caldo de cana. Então, quando você fala de uma coisa que é gostosa, uma coisa que é saborosa, você usa o seu corpo. Por exemplo, o chocolate. Estou comendo chocolate, fala assim: esse chocolate, rapaz, mas que coisa deliciosa, né? Que coisa gostosa, que delícia. Então você vai trazer essa realidade, né? Então você pega o chocolate, gostoso, rapaz, que coisa, olha, que delícia. Você come um pedaço aqui, ó,
Ai, que coisa, que delícia. Você pode, é seu trabalho. O cara lambeu até o dedo, até uma escorreu aqui, assim, no medo, né? Delícia. A ponto de que, quando você termina, você já assistiu um comercial de TV, que você não vê a hora de ir na geladeira e tomar um negócio bem gostoso, bem geladinho, né? Porque aquele comercial, ele acabou te convencendo. Então, o que é o dualismo? Então você trabalha. Eu estava falando, até entrei no assunto, eu já vou entrar no último assunto nosso. Eu falei que Deus, ele não é diretor, ele não foi de Hollywood, não foi cineasta, não foi nada disso. Mas nós estamos agora na semana da Páscoa, né? Na semana da Páscoa. E a Páscoa é um exemplo disso. Nós temos aqui Jesus, né? Um homem bom, né? Nasceu, sofreu bastante, humilde, ele foi colocado numa manjedoura, né? Porque o pai e a mãe de Jesus, Maria, né, e José, eles eram pobres, não tinha dinheiro para pagar um hotel, né? Pagar uma casa de luxo, não. Então, eles ficaram num estábulo onde ficavam os animais, né? O cavalo, ficava lá o porco, ficava lá a galinha, né? As galinhas ficavam lá, tinha o coelho também ficava junto. É um lugar lá que tinha os animais, e lá tinha uma manjedoura, esse aqui é o sinal de manjedoura. Então Jesus, ele foi colocado, o menino Jesus, né, o bebezinho, ele foi colocado ali na manjedoura. Uma vida muito difícil, uma vida muito dura. Aí ele foi crescendo, e na idade de 30 anos ele começou a ensinar as pessoas, fazendo milagres, né? Jesus, o que ele fez? Ele pegou o pão, ele distribuiu para as pessoas, ele multiplicou os pães e entregou para as pessoas. Jesus ajudava as pessoas que estavam com fome, com sede, pessoas que estavam cansadas, Jesus ajudava. Jesus tinha o cego, ele abriu a visão do cego. Era um homem muito bom. Jesus, ele sentava junto com as pessoas, ele conversava, como ele fez com a mulher samaritana. Você lembra da história da mulher samaritana? Esse aqui é o sinal, samaritana, a mulher samaritana, né? Jesus tinha um poço, Jesus, ele veio e sentou junto com a mulher, e ele começou a conversar. A mulher falou assim: como que o senhor é um homem judeu, esse aqui é o sinal de judeu, né? Um homem judeu, e o senhor pede para mim, eu que sou uma mulher samaritana, o senhor pede água para beber. E Jesus conversou com a mulher e falou: se você conhecesse o dom de Deus, e quem que está eu que estou conversando com você, você pediria para mim e eu te daria a água viva que vai saltar para a vida eterna. Aí a mulher conversando com Jesus e tal. Jesus era bom, ele ajudou a mulher, conversou, tudo bem. Depois ele foi crescendo, e a idade de 33 anos, você sabe o que aconteceu? Os homens maus vieram, soldados, eles prenderam Jesus, pegaram ele e bateram, fizeram bastante mal para Jesus, e Jesus sofreu. Aí tinha um homem que falou assim: eu nego Jesus, que era o Pedro. Pedro, ele negou Jesus. Não conhece não. O que aconteceu? Jesus, mesmo assim, Jesus perdoou ele, falou. Jesus perdoou ele. Tinha um homem que estava na cruz lá: Jesus, por favor, me perdoa. E Jesus perdoou. A mulher que estava lá, todo mundo, Jesus, mesmo sofrendo na cruz, que pregaram as mãos, colocaram o prego, o martelo, colocaram ele na cruz, ele estava sofrendo. Aí veio um soldado, cortou do seu lado, e Jesus estava ali, não podia fazer nada. E Jesus, ele estava com sede, o homem pegou vinagre, pegou a espada, colocou para ele e falou: Pai, perdoa eles, não sabem o que eles estão fazendo. Como pode? Jesus, um homem bom, mas ele estava sofrendo muito, e por causa das dores, o que aconteceu? Jesus, ele morreu. Pegaram o corpo de Jesus, colocaram numa sepultura. Jesus ficou lá 3 dias e 3 noites, é claro. E os discípulos ficaram muito tristes. E agora? Fazer o quê? Jesus morreu. Ó, a gente tinha esperança que ele ia libertar os judeus, mas, para lá no sepulcro fechado, colocaram uma pedra no sepulcro.
E no terceiro dia, Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena, Marta, todas as mulheres foram até o sepulcro. Elas chegaram lá no sepulcro, a pedra que estava no sepulcro havia sido removida. Quem que foi? Tinha um homem sentado assim, ela perguntou, foi o senhor que roubou, pegou o corpo do meu Senhor, de Jesus? Por favor, o senhor me devolve. O homem falou assim, vai lá, vai lá. Aí as mulheres foram lá, olharam, e o sepulcro estava vazio, limpo, não tinha nada. As mulheres falavam, se o senhor roubou, por favor, devolva. E saíram correndo. Encontraram com quem? Primeiro, com Pedro. Encontraram com... Vai lá, olha, sumiu o corpo de Jesus. Ele sumiu. Aí Pedro correu, né? Pedro correu, foi lá no sepulcro, a pedra já estava removida, certo? E falou assim, olhou, nada. Tinha um pano lá, mas o pano também estava vazio, limpo, não tinha nada. O que aconteceu? No terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou do sepulcro. Jesus estava morto 3 dias e no terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus, ele venceu a morte. E os seus discípulos olharam para ele e ficaram, como? Estava morto, como? Ele ressurgiu. Jesus voltou à vida novamente. Então, o que significa a Páscoa? Isso é o sinal da Páscoa. Jesus vive, Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Só um Deus só. Um Deus aqui, outro Deus lá. Joia. Então tá aí. Deixa eu desligar aqui.